Olá pessoal, tudo bem? Para aqueles que não me conhecem, sou a professora Leila Zimmermann e eu estou disponibilizando uma aula referente a títulos de crédito. Eu sou professora da universidade, então, consequentemente, como iniciaram as aulas, eu estou disponibilizando as minhas aulas. Sei que muita gente tem dificuldade em aprender em relação a títulos de crédito. Eu sei que eu dou aula das diferenças entre processo civil e processo do trabalho. Mas eu tenho 10 anos, mais de 10 anos, ministrando aulas e eu passei por várias disciplinas para poder entender o direito como um todo, para ter uma visão geral do direito. Então, eu estarei disponibilizando esta aula referente a títulos de crédito para vocês. Espero que gostem, curtam a minha página para que outras pessoas também possam ter acesso ao conteúdo. Então, vamos lá. Hoje eu irei falar sobre a teoria geral dos títulos de crédito. Olá, pessoal, vamos falar sobre direito cambiário. Vamos falar sobre a teoria geral do direito cambiário. Títulos de crédito. Qual é o seu conceito? O que é títulos de crédito? Títulos de crédito são documentos representativos de obrigações pecuniárias. Uma obrigação pode ser representada por diferentes instrumentos jurídicos. Bem, vamos analisar títulos de créditos são documentos representativos de obrigações pecuniárias. Professora, o que é pecúnia? Pecúnia é tudo aquilo que pode ser representado por um valor monetário, é dinheiro. E o que é esse representativo de obrigações? O que é obrigações? Para que possamos entender o título de crédito, é necessário, se faz mister, sabermos o que é obrigações. Vamos lá no terceiro período, quando aprendemos direito obrigacional. Vamos lá. O direito obrigacional, ele é constituído de um credor, pelo menos um credor e um devedor e um vínculo jurídico. O que acontece? Quando existe esta relação jurídica entre um credor e um devedor, que vai ser ligados por um vínculo jurídico, através do quê? Através de um objeto. Consequentemente, nasce aqui uma relação obrigacional. Então, digamos que esse credor, esta pessoa, vendeu uma geladeira, por exemplo. Então, este aqui comprou essa geladeira e pagou com um título de crédito. Ele não pagou com dinheiro, ele pagou, por exemplo, com um cheque. Consequentemente, ele vai repassar esse cheque para este devedor. Então, o objeto faz a ligação entre esse credor e devedor através desse vínculo jurídico, onde nasce uma prestação de dar, fazer ou não fazer. Então, dentro desta relação jurídica, se houver descumprimento da obrigação, por exemplo, esse devedor não paga o cheque, não tem fundos o cheque. Consequentemente, o credor vai até a instituição financeira para receber aquele valor, esta obrigação pecuniária, e acaba não tendo fundos. Nasce para ele uma faculdade de agir, uma faculdade de promover um processo judicial contra este devedor. E este devedor, por consequência, ele tem uma responsabilidade jurídica. Então, ele vai arcar com todos os ônus que diante desta relação que não houve cumprimento, que não foi cumprida, ok? Isso tudo é uma relação jurídica de cunho
patrimonial. Então, isso é o direito obrigacional. É uma relação jurídica onde existe um vínculo jurídico ligando um credor a um devedor através de um objeto, de uma prestação de dar, fazer e não fazer. Quando esse devedor deixou de pagar, ele deixou de dar, a prestação dele seria a prestação de dar. Ah, professora, não seria fazer o pagamento? Não, é uma prestação de pagar, é uma obrigação de dar. Enquanto que a obrigação de fazer, ela diz respeito a fazer uma casa, fazer uma instalação hidráulica na sua casa. Então, isso é uma obrigação de fazer. E a obrigação de não fazer, por exemplo, alguém aluga uma casa e faz uma benfeitoria voluptuária, faz uma piscina na casa alugada, sem o consentimento do credor, do proprietário. Neste caso, com objetivo, inclusive, de retenção do imóvel, para que possa ficar mais tempo no imóvel, para cobrir aqueles débitos relativos às despesas efetuadas com a instalação da piscina. Se não tiver um aval, se não tiver uma autorização, esse aval no sentido de autorização do proprietário, isso é uma obrigação de não fazer. Você não pode fazer determinadas coisas naquilo que não lhe pertence. Então, é uma obrigação de não fazer. O proprietário pode pedir, solicitar que seja retirada aquela piscina e volta tudo ao status do momento que foi alugado, da mesma maneira, tá certo? Isto é o direito obrigacional. Vamos falar sobre os princípios gerais do direito cambiário. Esses princípios, nós temos 3 princípios: o princípio da cartularidade, o princípio da literalidade e o princípio da autonomia. O que são esses princípios dentro do direito cambiário? Vamos lá, então, falar sobre a cartularidade. O que é esse princípio? É o documento necessário para o exercício do direito nele mencionado. É o próprio título de crédito. Então, quer dizer que o princípio da cartularidade é o próprio título de créditos, exatamente isso. Se eu tenho um cheque, por exemplo, aquele cheque é uma cártula. Aquele cheque, aquela nota promissória, aquela duplicata, ela é uma cártula. E o princípio da literalidade? O princípio da literalidade é um instrumento da própria cártula. A sua falta não terá eficácia. Por exemplo, o aval dado em apenso. O aval, ele tem que ser no próprio título de crédito. Quando ele é dado em apenso, não se trata mais de título de avalista, não se trata mais de avalista do título de crédito, e sim de um fiador. É uma questão, ele sai da seara cambiária para a seara civil, tá certo? O fiador vai ter alguns requisitos diferenciados entre os fiadores e os avalistas, que nós iremos falar no momento oportuno. E quanto à autonomia, é o instrumento da própria cártula. As obrigações representadas por um mesmo título de crédito são independentes entre si. Se uma obrigação for nula ou anulável, não invalida a eficácia do título. O que quer dizer isso, professor? Então, vamos lá voltar à nossa situação anterior. Nós tínhamos o quê? Aqui, nós tínhamos
Nós tínhamos o quê? Nós tínhamos uma relação entre esse credor e esse devedor. Esse devedor forneceu o quê? Um título de crédito, um cheque para pagamento de uma compra de uma geladeira. Acontece que esse credor foi ao supermercado e fez as suas compras do mês e deu como pagamento esse cheque que foi emitido por esse devedor. Consequentemente, chega no dia, esse cheque, digamos que esse cheque seja pré-datado, que na verdade seria pós-datado, na verdade, o que acontece? Esse credor, quando ele foi no supermercado e fez as suas compras do mês, ele passou a ser devedor. Ele passou esse cheque que era desse devedor para um outro credor. Ele passou a ser devedor nessa outra relação jurídica. E existiu aqui entre esse credor que era credor, passa a ser devedor, e o supermercado, existiu uma nova relação jurídica. Nasceu para o credor, que agora é o supermercado, uma faculdade de agir, enquanto que para este credor, que era deste devedor, nasceu para ele a responsabilidade. O que acontece? Eles são autônomos, porque aqui nasceu uma nova relação jurídica e ele vai ser obrigado a cumprir a obrigação, porque ele fez as suas compras. Consequentemente, se aquele cheque estava sem fundos, não tinha como cobrir as despesas, consequentemente, ele, credor, que era credor, que passa a ser devedor, terá que pagar o supermercado, tá certo? E ele poderá, sim, como credor deste devedor, entrar com uma ação de regresso, porque senão estaria constituindo um lucupletamento ilícito em relação a esse devedor. A lei lhe garante que ele ele tem a faculdade de agir, proponha uma ação contra esse devedor para reaver o seu crédito. Então, por isso, com que os títulos são autônomos. Esse princípio da autonomia, ele se desdobra em dois subprincípios, que são o da abstração, que dá relevância à ligação entre o título de crédito e a relação existente essa relação jurídica existente entre credor e devedor, ato ou fato jurídico que deram origem à obrigação por ele representada. Então, dá relevância à ligação entre o título de crédito e a relação jurídica existente entre essa relação, essa relação obrigacional, ato ou fato jurídico que deram origem à obrigação por ele representada, por aquele título de crédito representada. Então, vai saber qual é a origem, o que deu origem àquele título de crédito. A outra situação, a outro subprincípio é a inoponibilidade das exceções pessoais aos terceiros de boa-fé. É apenas o aspecto processual do princípio da autonomia, ao circunscrever as matérias que poderão ser arguidas como defesa do devedor de um título de crédito executado. Então, nessa situação, a inoponibilidade das exceções pessoais aos terceiros de boa-fé é verificar se numa relação jurídica houve boa-fé ou má-fé das partes envolvidas. Então, serve mais como questão de defesa das partes, tá certo? Então, o princípio da autonomia se desdobra em abstração e inoponibilidade das exceções pessoais aos terceiros de boa-fé. Esses de boa-fé não podem ser prejudicados
por aqueles que agiram de má fé. Serão responsabilizados por isso. Outro ponto importante é que os títulos de crédito são ordem de pagamento ou promessa de pagamento. A ordem de pagamento, nós temos as duplicatas, nós temos o cheque, nós temos as letras, a letra de câmbio, e a promessa de pagamento nós temos quem? Nós temos as notas promissórias. Então, a diferenciação entre ordem de pagamento e promessa de pagamento. Por isso que é nota promissória, promete-se o pagamento que será realizado futuramente. A classificação dos títulos de crédito. Nós temos o título de crédito quanto ao modelo, quanto à estrutura, quanto às hipóteses de emissão do título de crédito e quanto à circulação. Vamos ver cada um. Quanto ao modelo, pode ser livre e vinculado. O que é um título de crédito livre? Livre, por exemplo, a nota promissória e a letra de câmbio. Ele não tem uma formalidade para a sua constituição. Diferentemente dos vinculados, que precisam ser obedecidas conforme para a sua eficácia, para que ele produza efeitos no mundo jurídico, ele precisa obedecer alguns requisitos que a própria lei determina. No caso do cheque, a lei do cheque e as duplicatas, que precisa de um contrato mercantil para que ela possa ser emitida. Os cheques, ele tem a gramatura, ele tem que conter o nome do banco, ele tem certos requisitos que iremos falar sobre isso posteriormente, mas que devem ser observados, porque se não for observados, consequentemente, ele não terá eficácia no mundo jurídico. Diferentemente da nota promissória e da letra de câmbio, que pode ser um documento qualquer, escrito lá, nota promissória, letra de câmbio, não tem formalidades para a sua existência, para a sua eficácia no mundo jurídico, para que se constitua título de crédito. Quanto à estrutura, o saque cambial dá nascimento a 3 situações jurídicas distintas, tanto a letra de câmbio, cheque e duplicata. Nós temos quem dá a ordem, nós temos o destinatário da ordem e também do beneficiário da ordem. Então, a promessa apresenta 2 situações simplesmente, que é a quem promete o pagamento e o beneficiário. Veja, tudo isso será visto posteriormente. Então, nós temos que saber que o saque cambial, ele dá nascimento a 3 situações jurídicas ou então a 2 situações jurídicas. Quanto à hipótese de emissão, nós temos que ele é um instrumento da própria cártula. As obrigações representadas por um mesmo título de crédito são independentes entre si. Por exemplo, se uma obrigação for nula ou anulável, não invalida a eficácia do título. Foi o que eu falei daquele credor que passou a ser devedor quando ele fez as suas compras no supermercado. Então, aquele cheque que ele passou não invalida um negócio jurídico entre ele e o supermercado. Ele terá sim obrigação. Então, ele terá sim o direito de regresso contra o emitente do título de crédito por não ter cumprido a obrigação e também para que não haja um lucro-completamento ilícito por parte do emitente do título de crédito. E quanto à circulação, nós podemos dizer que a circulação pode ser ao portador ou nominativos. Os títulos ao portador não identificam o credor e são, por isso, transmissíveis por mera tradição. São aqueles cheques que não se coloca o nome, ele não é nominativo, ele simplesmente coloca lá o valor a ser pago, assina e transmite aquele cheque. E aquele cheque ele vai passando para outras pessoas
de acordo com a tradição, sem precisar de endosso, né? Que o endosso é uma assinatura daquela pessoa que recebeu o cheque para que outra pessoa possa receber, ir até a instituição financeira e possa receber. Enquanto os títulos nominativos identificam o credor e, portanto, sua transferência pressupõe, além da tradição por endosso, a prática de um negócio jurídico cambial, que no caso seria uma cessão de créditos, tá? Tudo isso será visto posteriormente. Como nós estamos só falando do aspecto geral dos títulos de crédito, eu não vou me adentrar especificadamente em cada situação. Certo, gente? Bem, era isso que eu tinha para falar. Eu agradeço e curtam a minha página, porque toda vez que tiver um vídeo novo, eu estarei postando as minhas aulas para que vocês possam ter acesso. Eu agradeço desde já. Até um próximo vídeo. Tchau, tchau!